Bom dia, boa tarde, boa noite, Regional Nordeste Paulista, Fernando Baioco, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um dos nossos capítulos para falar sobre networking, para falar sobre, obviamente, sobre BNI, não podemos deixar de envolvê-lo, né, o porquê que nós estamos aqui, inclusive, e a gente hoje está com uma presença ilustríssima, não é ilustre, é ilustríssima. O cara, assim, com uma experiência, com um posicionamento, acabou de fazer uma palestra aqui na nossa região, aqui em Franca, hoje de manhã, já aproveitei e fiz o quê? Claro que eu não vou perder essa oportunidade, trouxe ele para cá. Ele é diretor executivo da região Noroeste Paulista, não é Nordeste, aqui do ladinho, né, vizinho nosso aqui, ali de Rio Preto, Catanduva, e trouxe para ele poder falar um pouco sobre a experiência dele no BNI e nos iluminar ali com o conhecimento dele. André Motovani, seja muito bem-vindo. Obrigado, Baioco, obrigado primeiramente pela oportunidade de estar aqui, de conhecer um pouco mais a sua região, que é uma região reconhecida também no Brasil todo, até no mundo, nas Américas aqui, né? Exato. E a gente na verdade, a gente ilumina um ao outro, né? Sempre que a gente se junta para trocar ideia, saem novas ideias e todo mundo sai sempre muito fortalecido, né? E somos regiões irmãs aqui, vizinhas, né? Como você bem colocou, e o nosso interior muito rico, como a gente falou, 52% do PIB do estado vem daqui, e a gente tem que estar próximo mesmo, fomentando negócio e desenvolvimento da economia e da sociedade, né? Como eu falei, a gente já tem iniciado alguns movimentos, né, de estar próximos, e eu acho que isso para a gente é cada vez melhor para nós, como região, vamos pôr assim, né, como diretores executivos, mas ainda mais para os nossos membros, né, os empresários que fazem parte, também conseguirem se movimentar, fazer mais negócio, porque é por isso que a gente existe, né? Exatamente, para catapultar o negócio dos outros. Exato. André, mas vamos começar do início. Conta pra gente, como é que você conheceu o BNI, como é que foi a sua história? Eu sei que, né, você entrou já fazem 11, 12 anos, 13 anos já de BNI. Agora em junho faz 13 anos. Olha, então, conta pra gente, né, como é que foi que você descobriu, por que você entrou e a gente vai seguindo. Claro, vamos lá. Bom, na verdade, Baioco, sendo bem sincero, eu nunca fui uma pessoa do networking, por incrível que pareça, né? Eu iniciei a minha jornada no mercado de seguros, abri uma corretora de seguros junto com meu pai, com a minha família, e morava em São Paulo, estava muito confortável, a gente cresceu bem nos primeiros anos de empresa, né? E estava naquela parte de ficar dentro do negócio, né, cuidando ali da carteira. Chegado no cruzeiro já, no nível de cruzeiro. Isso, exatamente, e tudo mais. E eu acabei conhecendo o BNI em 2009, quando ele chegou no Brasil. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar na segunda reunião de formação do BNI aqui no Brasil. O Alexandre, que você conhece, meu irmão, que é lá da Baixada Santista, ele me convidou, falou, olha, surgiu uma oportunidade de investimento, nós somos sócios, né? Ele falou, eu preciso que você vá lá validar, né? Eu falei, beleza, vamos lá, quando que é? É amanhã, 6h30 da manhã. Eu falei, você tá louco. 6h30 da manhã, lá na Paulista, né? Eu morava na Zona Norte, pelo menos não tinha trânsito esse horário, né? Mas aí fui lá, conheci o BNI, só que eu tava de mudança na época. Eu tava me mudando para Santos, né? Mudei em 2010. E eu fui lá, assim, a proposta, quem fez a reunião foi o Marcos Martins, né? Ele estava lançando a primeira equipe do BNI. Falei, cara, isso é muito bom, vamos para cima, vamos para dentro, né? Bora. E ele entrou. E aí eu me mudei. O Alexandre. O Alexandre entrou. Ele foi, hoje acho que ele é o membro mais antigo aí do Brasil, né? Depois do Marcos, em exercício ainda. E ele entrou, estava indo muito bem, e eu me mudei para Santos. E como eu sempre conto, né, eu achei que eu ia para Santos com todo o meu know-how. Afinal, eu fundei a corretora em 97. Me mudei para Santos em 2010. Então já tinha uma estrada legal. Falei, vai ser fácil aqui. Vou bombar, né? Pô, saindo de São Paulo, ambiente competitivo, altamente predatório, e eu tô me dando bem aqui, vai ser fácil. Cheguei lá... Vou zerar a vida, né? Lá. Exato, vou zerar a vida. Nossa, me segura. Cheguei lá, comecei a bater cabeça, cara. Porque eu chegava, fazia visita, as pessoas se interessavam pelo que eu oferecia, mas raramente fechavam comigo. Sempre acabava fechando com um amigo, com um parceiro, alguém que estudou junto, alguém que já estava lá mais próximo, né? Então estava me faltando relacionamento. E nessa eu comecei a desanimar, né? Porque eu falei, caramba,
tô aqui batendo cabeça, não faço quase bons negócios aqui, fazia um ou outro, mas não o suficiente para justificar o escritório que eu tinha aberto ali, um escritório bacana e tudo mais. E aí eu comentei com o Alexandre, falei, cara, eu acho que eu vou voltar para São Paulo, porque tá difícil isso aqui, tá muito complicado. Ele falou, cara, não adianta você ter um escritório bom, ter tudo que nós temos, se você não tiver bons contatos. Os bons contatos é o que vão ditar, né, o nosso futuro. E ele já era membro lá em São Paulo? Ele já era membro, aí ele compartilhou comigo, ele falou, cara, eu tô aqui hoje, o BNI já meio que tá representando aqui já 2 meses a mais na minha carteira de cliente, né? Então, ao invés de ter 12 meses de produção, é como se eu tivesse 14, né? Ele tá no começo ali da jornada dele ainda, né? 2010, 2011, né? O BNI tava no começo ainda. Tudo no começo. Né? Tudo no começo. Aí ele falou, BNI tá expandindo, você me ajuda a montar uma região aqui? Falei, bom, é o que eu tenho, né? Não aguento embora que eu tô indo, né? e começamos lá. E aí eu fui ligando mesmo, chamada fria, convidando empresários que eu nunca tinha conhecido, mas não mais com uma proposta de vender algo, e sim de agregar algo. E aí as pessoas passaram a me ouvir muito mais. Que legal. Isso muda tudo, né? E aí eles chegavam na reunião, né? E começamos a formação. 6 meses depois lançamos a equipe. E aí só nesse processo de formação, o tanto de gente que eu conheci, que eu me aproximei, sem querer vender nada, só na filosofia de ganhar, contribuindo, de contribuir para ganhar, eu comecei a fazer muito mais negócio do que eu tinha feito no ano anterior. E não tinha nem começado a metodologia. Não era tinha só nem o lançamento mesmo. Era só o processo de lançamento, reunindo pessoas ali, né? Tinha pago até o investimento já estava no lucro ali, né? E, cara, foi sensacional. Aí fundamos a primeira equipe, né? A equipe naquela época ainda as equipes não eram tão grandes, a gente lançou ali com 20 membros, né? E nos próximos anos eu fiquei como membro ali como 7 anos. E aí eu fui presidente, fui vice-presidente, fui anfitrião, passei por todas as coordenações. É o que a gente chama de gravata, teve sua gravata. Isso, fiz uma gravatona lá. E hoje o BNI representa, da minha carteira de clientes, hoje ele representa 40%, cara, 40%. Da corretora, E eu falo, por mais que eu deixei de ser membro para me tornar diretor executivo, porque como eu moro em Santos e a minha região é em Rio Preto, são 550 quilômetros, né, de distância, não dava mais para eu estar presente ali. Então eu tive que fazer uma escolha, né? Continuei com a corretora, mas ainda assim eu falei, e realmente não tem uma semana sequer que eu não recebo oportunidade de negócio do BNI. E ele continua rendendo frutos, mesmo eu tendo saindo de lá em 2018 como membro. Uhum. E as pessoas, a rede que eu construí, continuam sendo clientes, continuam me indicando, eu continuo prosperando. E, cara, networking eu brinco hoje, que eu não gostava, mas hoje, para mim, é a melhor forma de fazer negócio. Eu passo pelo mesmo que você passou lá atrás, né? Então, eu também tenho uma corretora, nós somos colegas de profissão, né? 2 vezes, Duas né? vezes, exatamente. E agora, depois que eu assumi, agora tá fazendo 1 ano, né? Fez 1 ano ontem que eu assumi a regional. Eu também tive que deixar de ser membro, por mais que eu sou apaixonado. Eu tive 8 anos e meio de membresia. Né? Tive que deixar por causa da direção executiva para poder dedicar realmente para a regional. Sim. Mas mesmo assim, a corretora continua crescendo, continua desenvolvendo e continua recebendo negócios. Então, os relacionamentos que a gente constrói, eles ficam. Eles ficam. Não importa o que está acontecendo. É um relacionamento que foi construído. Sim. E aí fica visível, né? Você foi para uma região, achou que ia bombar, porque você era especializado, super cheio de estrutura, de conhecimento. E aí você chega numa região onde você é desconhecido. Exato. E aí a gente tem... E aqui pro interior é pior ainda, né? Pior ainda. Porque assim, eu falo... A minha esposa é de São Carlos, né? Que é outra região, não é a nossa região. Mas lá eles falam, você é quem? Você é o André dos Montovani? Dos Montovani? Né? Então tem essa do sobrenome você também. Você é filho de quem, né? Você é filho de quem? Exatamente. Você é filho do fulano. Tá. Então, você precisa ter contato. Sim. Senão você não consegue prospectar, desenvolver. Não consegue nem dar o start ali, né? Eu senti isso na pele. E mais que isso, o contato, ele serve não só para você abrir mercado, né? Mas como para você desenvolver outros negócios, desenvolver outros produtos. Outras oportunidades também. A gente estava conversando, né? Tem vários membros aqui da minha região, na sua também deve ter,
de que abriram empresas com outros membros ou através de orientação de outros membros. Sim, sim. Né? O membro que a gente chama de, que é o são pitaqueiros, né? Eles dão pitaco mesmo. E alguém deu um pitaco, ele estava até falando do Diego Patife, que já esteve aqui com a gente conversando, inclusive, ele abriu a empresa que hoje ele representa no BNI, porque conversou com um membro e o membro falou, você está perdendo dinheiro se você não abrir uma empresa falando sobre isso. E ele foi lá e abriu e está super bem. Né? Porque você vê como que é importante, né, o feedback, o olhar de fora de outros empreendedores, né? Porque às vezes você tem um talento que nem você desconhece, né? Que você não está explorando esse talento, é uma coisa ali que as pessoas precisam e você não percebe. Aí vem alguém de fora e fala assim, cara, faz isso, experimenta. E você experimenta, gosta, vê resultado e aí dali surge um novo negócio. Né? Aí sim os negócios acontecem, os novos negócios acontecem, fomenta e cresce e desenvolve cada vez mais. Né? Sim, sim. E inclusive nessa jornada, né, quando eu entrei no BNI, eu tinha uma corretora, né? A corretora consolidada, como eu falei, dobramos praticamente o volume, né? Quando eu falo 40% hoje, significa que eu cresci 80%, né? Então praticamente dobramos dentro do BNI. E surgiram outros negócios, né? Nós temos agora uma clínica de estética, essa clínica ela foi também construída muito sob influência do BNI, porque as membros da estética, quando eu pedi ajuda para ela para estruturar, todas elas me receberam super bem, me deram dicas, conversaram com a minha esposa, que é a técnica por trás ali do negócio, né, que ela é da área da saúde. E as pessoas deram quase que uma consultoria, que se eu fosse pagar, meu irmão, ia ser muito dinheiro, né? Então, quanto que vale hoje, né? E eu falo, às vezes você está numa reunião de BNI, às vezes uma conversa ali, pegando um pão de queijo, um café, alguém, um advogado, um contador, um consultor te dá uma dica ali, isso te poupa milhões de horas de consultoria, né? E tem gente que ganha rios de dinheiro dando consultoria. Sim. Exatamente para aquilo que você precisa, e dentro do BNI você tem as especialidades, os empresários que estão ali para ajudar mesmo, né? Sim. E serem ajudados, então é uma troca. E eles querem te ajudar, eles querem ver o seu sucesso. Por quê? No mercado lá fora, né, o tempo deles vale muita grana, né? Porque eles estão ali trabalhando por hora, né? Uhum. E lá dentro, ele te ajudando, ele sabe que ele está te dando ali uma degustação do que ele faz, e isso você vai propagar para sua rede. Então, quando alguém vira e fala assim, pô, tô precisando de um consultor, você fala com essa pessoa aqui, essa pessoa já me ajudou, eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar. Nossa, tinha uma dúvida sobre tal atividade, esse cara aqui, nossa, esse empresário em 5 minutos resolveu o meu problema. Se você contrata ele que ele vai te ajudar. Exatamente. E isso são coisas que a gente não metrifica no BNI, mas que eu acho que se fosse colocar na ponta do lápis, eu acho que o valor de negócios gerados, né, porque isso é um ganho. É um ganho. Não deixa de ser um ganho. Exato. Ele ia, sei lá, no mínimo 5 vezes o que é hoje, né? A gente está falando de alguns bilhões, né, a mais. Só que não entra na contabilidade, infelizmente. Né? Não dá para colocar lá. Está até conversando, né? O diretor executivo Fábio Torres, né, de uma outra regional, que até colocou lá no Instagram dele exatamente essa visão. Né? A gente fala muito de gerar negócios, mas o que está por trás dessa geração de negócios que adiciona muito mais do que somente gerar negócios, fazer negócios. É tudo, essa estrutura, a consultoria, a parceria, o crescimento pessoal, profissional. Então, tudo isso vai se somando e ele é muito maior do que simplesmente eu falar que eu recebi uma referência de alguém e fechei um negócio. Muito maior. Como eu disse, eu sou a prova disso, né? Primeiro, não acreditava em network. Achava que era bobagem, já estava estabelecido, né? Já teve até membros que falaram, pô, mas já estou estabelecido. Cara, então aí que você não pode parar mesmo, porque os seus concorrentes estão babando atrás de você. Entendeu? Se você é referência hoje, você, mais do que o teu concorrente, precisa estar posicionado dentro de uma rede de empresários que vão colocar você como o cara da sua área. Né? Então, isso também, adicionar valor à sua marca pessoal, é outra coisa que a gente não metrifica, mas que tem um valor muito grande, né? Também. Né? Você falou, né, que você foi para Santos e aí não achou que ia bombar, né? E aí você precisou das conexões. A minha história é muito parecida com a sua. Eu estava em Campinas, eu era gerente de projetos numa multinacional, e por uma questão familiar a gente mudou para Ribeirão Preto.
Sim. E nesse caminho de mudar para Ribeirão Preto, eu achando que eu ia bombar, porque eu era gerente de projeto certificado e tal. Uma cidade bem maior. Uma cidade grande, que eu tinha lugar para me alocar de qualquer forma, e deu todo aquilo que aconteceu em 2014. Sim. Fecharam-se todas as vagas de emprego, e aí eu tive a oportunidade para os meus tios de assumir uma corretora. Então eu estava voltando para Ribeirão Preto, depois de 9 anos basicamente afastado, que eu já tinha morado aqui uma vez, mas tinha morado moleque. Sim. Eu namorava minha esposa, eu fiquei dos 4 anos, 2 anos, fiquei mais viajando porque trabalho e tal. Então eu vim para cá com uma especialidade nova e sem conhecer pessoas. Sim. Que nem você. Que nem eu, exatamente. Eu sei o que é isso. E aí eu passei 2 anos ralando, montando a carteirinha e surgiu a oportunidade do BNI. Sim. E dali para frente é uma construção assim, incrível, um crescimento da corretora, de carteira. E aí eu até brinco, a minha filha ela não gosta que eu leve ela no shopping. Ainda mais se a gente chega muito próximo do horário, tipo, me leva para assistir um filme com minhas amigas, né? Ela vira para mim e fala assim: mas papai, não fica parando para conversar? Porque como tem muito contato, a gente conhece muita gente. Então vira e mexe, se encontra com pessoas na rua. Sim, né? Muito. E olha a transformação. Então eu vim para Ribeirão, não conhecia muita gente. Sim. Teve que galgar, desenvolver. Eu fiz o curso de corretor ali, já comecei a conhecer algumas pessoas. E aí quando veio o BNI, transformou. E hoje você conhece mais gente do que muita gente que nasceu em Ribeirão. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É o que acontece comigo. Você falou da sua filha. Minha filha brincava na época, né? Que ela era pequenininha. A gente começou a ir lá em 2012, né? Na Baixada. Então já tem 13 anos aí também, né? Que é o tempo que eu tenho de BNI, né? E ela falava, pai, você é o presidente de Santos. Ela pequenininha, não sabia o que falar, né? Você é o presidente de Santos, né? Porque não tinha um lugar que eu não encontrava gente, cara. E hoje, assim, Rio Preto também, né? A gente vai tomar um café e encontra alguém. A gente vai num evento e encontra alguém. Tá o tempo todo encontrando e pessoas boas, né? Pessoas de qualidade. Que acrescentam na nossa vida. Eu até brinco que eu hoje, assim, né? A gente vai evoluindo nesse meio empresarial e a gente vai... Claramente é uma coisa viciante, né? A gente quer falar de negócio, quer falar disso, daquilo. Então, muitos dos relacionamentos que eu tinha anteriormente, eles eram muito baseados em conversas vazias, vamos dizer assim, né? E eu, como empresário, tinha muitas dores, tinha muita coisa que eu queria falar, e não adiantava eu levar para ali, para aquela mesa, porque não ia sair nada daquilo ali. Não saía. Ali tava falando de futebol, disso, daquilo, coisas que eu nem me interesso, né? Você sabe que eu falei pra você, eu não acompanho esporte nenhum. Meus ídolos são outros, né? E eu ficava às vezes assim, caramba, será que é isso mesmo a vida, né? e quando eu entrei no BNI e tive a oportunidade de fazer amigos que sofrem da mesma dor, cara, e tem os mesmos desafios, e a gente poder conversar de futuro, de negócio, disso, daquilo, cara, você vai para outro nível, né? Não tem como, né? Aí você fala, cara, eu preciso abrir outros negócios, eu preciso ajudar mais as pessoas, eu preciso me desenvolver mais como empresário, seja na parte de oratória, falar outros idiomas, conhecer mais sobre tendências, eu preciso estar porque eu, como diretor executivo hoje, eu sempre digo que eu tenho uma missão. Cada encontro com um membro é uma oportunidade que eu levo de acrescentar algo na vida dele, acrescentar conhecimento, acrescentar experiência, levar informações, né, que tudo isso é parte do networking efetivo mesmo. Então eu tô ali, que nem a gente estava no evento agora, eu tô ouvindo todo mundo, eu tô trazendo ideias, tô conectando pessoas, e isso gera um valor absurdo para você, isso volta de uma maneira que às vezes você não dá nem conta, né, cara? Você impacta as vidas, né, impacta os membros, né? A gente teve uma semana juntos, né? Agora em Florianópolis, a conferência lá. E foi legal porque a gente estávamos nós dois, mais outros 4 diretores executivos juntos. Sim. E eu tenho falado para todo mundo, foi o momento assim, foi a semana mais produtiva que eu tive de conhecimento. Porque eu sou um diretor executivo novo, né? Mas eu estava com diretores executivos de muito tempo. Muito tempo. Você tem 13 anos de membro. De executivo são 7. 7 anos tem mais do que eu. 7 anos de executivo, 12, 13 anos de membro, tava lá com o seu irmão, também tava lá, né? O seu irmão mais velho, deixa ele ouvir, isso aí vai brigar. O seu irmão tava lá também, tem 17 anos de BNI, mais os diretores executivos também.
O Jair estava lá, também Sim. tem 13 anos, já é diretor executivo há muito tempo, agora é distrital. E essa conexão que a gente fez de um contar para o outro sobre as nossas regiões, o que nós estamos fazendo, sucesso, para mim foi muito valioso. É uma masterclass ali, né? Eu já vim trazendo. E as coisas fluem de uma maneira assim natural, né? Porque todo mundo está em torno do mesmo objetivo, né? Que é o quê? Ajudar os membros a prosperarem. Né? Prosperar. A gente prospera com a prosperidade dos membros, né? Então não adianta. Muita gente acha que networking é só reunir um monte de empresário. Né? Vamos reunir essas pessoas aqui, eles vão conversar de negócio e vai dar certo. Não. Isso é um começo, né? O network ele começa quando termina esse encontro, quando você trabalha a sua rede de verdade. Só entregar um cartão ou só conhecer a pessoa não é networking. Cara, e a gente vê muito disso, né, André? Nossa, eu almoço com networking de qualidade. O que é o networking de qualidade? As pessoas podem até estar ali, podem até ser de qualidade, mas não adianta você ter uma parte só do processo, né? Você tem que ter o processo completo. Se você tá numa sala cheia de gente que é bacana ali, que você pode gerar alguma coisa, mas não tem direcionamento, cara, acabou. Não tem. Você chega na tua empresa e não sabe o que vai fazer hoje. Cara, como que você vai crescer o teu negócio, né? E o networking, ele é uma ferramenta, né? E tal qual uma ferramenta, ele precisa ter processos, etapas, pra você não queimar a largada, pra você não ser muito agressivo na questão de venda, pra você entender o propósito de estar ali mesmo. Networking não é venda, inclusive, né? Não é venda. Não é venda. Então, embora ele gere vendas, né? Mas ele não é venda. Ele gera muito mais que vendas. Montevideo, sabe que eu demorei para entender. Levei alguns anos para entender aquela frase que falou no BNI, você não vende, você é comprado. Você é comprado. Eu demorei para entender, e é exatamente nisso que você falou, né? Ele, por mais que o networking gere vendas, ele não é venda. Sim, né? Então você tem todo um passo para que este processo te gere um resultado de negócio ou de crescimento pessoal, profissional, o que quer que seja, né? Não é de um dia para a noite. E o pessoal confunde muito quando você fala que fazer um networking intencional com fazer um networking interesseiro. Se você é interesseiro, não é networking, né? Então, ter a intenção de se conectar com pessoas não quer dizer que você é uma pessoa interesseira. Né? É sim de você estar utilizando uma ferramenta onde você vai impactar positivamente a vida de uma pessoa para que ela impacte positivamente a sua vida. Olha o tamanho da responsabilidade que é isso, né? Se a gente parar para pensar. E hoje, por exemplo, eu converso com membros que já participaram de outras redes de network, redes de negócio, e eles falam para mim, ele fala, cara, nunca vi nada como o BNI. Por quê? Eu chegava lá, né, a gente tinha um encontro ali, depois o cara falava, vou lá conhecer o teu negócio. O cara chegava, ele chegava com uma pastinha, né, e já com uma proposta pronta para eu comprar. E se eu não comprasse, esse cara mal falava comigo depois. Eu falei, cara, que é isso? Isso não é network, isso é escambo, né? O cara tá, eu compro de você compra de mim e a gente faz negócio dessa forma. Não é. Constrói relacionamento, constrói confiança, credibilidade. O que vale não é a pessoa que está na tua frente, essencialmente, mas sim a qualidade do relacionamento que você constrói com ela, a ponto dela te colocar na frente das melhores oportunidades. Porque nem todo mundo com quem você vai fazer networking tem potencial de ser seu cliente. Exato. Entendeu? Não sei que você venda água. Aí tudo bem, todo mundo bebe água, né? Então, a restaurante eu não acho que talvez seja, porque nem todo mundo gosta de comer tudo, né? Eu, por exemplo, odeio peixe, né? Você sabe disso. Sei muito bem. Não comi peixe nenhum dia lá Foi difícil, hein? Quase não falta ler peixe. Se entra um restaurante que tem peixe, eu não vou, mas se eu conhecer pessoas que adoram peixe, eu vou ter o prazer de encaminhar. E é o que você tava lá, a gente ia lá comer peixe, eu ia junto, mas não te agrada, mas o importante não é a comida, era a gente ali envolvido ali, né? Exatamente. Isso que é o que impacta mesmo. Bom, mas e como é que você saiu, então, de Santos e foi para Rio Preto? Por quê? Tá. Bom, lá em Santos, eu comecei a me envolver como diretor consultor do Alexandre, de lançamento, né?
E aí eu lancei lá com ele 4, 5 equipes, né? Foi a minha primeira jornada como diretor ali, né? Nunca fui muito de fazer gestão, era mais da pegada do lançamento. Eu gosto mais, eu acho mais agitado, né? E é meu perfil, assim, conhecer gente nova, tal. Coisas novas. Coisas novas, movimento, tal, aquela pressão. Lança, né? entrega, vai pra próxima, deixa... Isso, eu sou muito dessa vibe aí, né? Igual o Jair, até... Sim, o Jairzão. Exatamente. O Jairzão, você tem que... Eu brinco com ele, falo assim, lançou, Jair, lançou, vai embora. Vai embora. Porque quem tem esse espírito, ele é muito acelerado, né? E no começo ali do grupo precisa ter o diretor ele tem que ter uma tranquilidade ali para implantar a cultura, né? Da forma correta, né? Porque o lançamento é um tratorzão mesmo. Tratorzão, um processo que gera... Rápido. Até, é rápido, mas gera um certo estresse, um certo desgaste, porque é desgastante. Mas vale muito a pena no final. Vale. Então tem que ter um momento ali realmente de implantação de uma cultura e não pode ser uma pessoa que tem essa dinâmica de... não, tem que ser uma pessoa mais... tem que ser mais calma, mais tranquila. Isso, então eu reconheço a minha parte nisso, né? Hoje eu aprendi a fazer isso também, né? Porque é necessário, né? Mas a natureza, né? Essa, é mais, né? É mais ali. Eu já sou o contrário, né? Você já é o contrário. Eu tive que aprender você a fazer abraça, né? Você é o cara que abraça, que tá ali junto. Tô junto, eu vou, participo, a gente vai devagar. Quando o Jair era diretor executivo aqui na região, a gente tinha grandes embates, porque ele era aquele, não, você tem que... Falei, calma, vamos resolver. Calma que a gente tá implantando, calma. E aí eu tive que aprender ao contrário. Você teve que aprender a fazer a gestão, eu tive que aprender a fazer os lançamentos, a ter esse foco, né? Tô aprendendo ainda, na verdade, né? Faz parte do aprendizado, né? Por isso que a curva de aprendizado de diretor executivo não é tão simples, né? Às vezes a gente... Eu sei porque eu ocupei a posição de diretor consultor, a gente pensa que o diretor consultor... ele pode ser um bom diretor executivo? Não. Não necessariamente. Cara, quando você tá lá do outro lado, que você vê o quanto que é difícil, né? Porque a responsabilidade aumenta, é fazer gestão, é fazer lançamento, é fazer suporte, é deixar as pessoas satisfeitas, enfim. Tem uma série de questões. Mas aí, eu cheguei e falei, Ale, eu queria ser seu sócio e tal, né? Aqui, já tô, né? Aqui, pô, irmão. Aí ele falou que não, né? Falou, não. Tá bom, né? Então, beleza. Aí eu falei com o Marcos, poxa, queria uma regional, né? Eu já provei aqui que eu tenho, né, a pegada, que eu gosto do BNI, tenho todas as características aí e tudo mais, né? E aí a gente começou a procurar regiões, né? Quando eu vi que no estado de São Paulo, São José do Rio Preto estava liberado, eu falei, é aqui, Marcos. Aí ele falou, poxa, mas é muito longe para você, são 550 quilômetros de onde você mora, você vai mudar? Eu falei, a princípio não, mas eu dou conta, eu tenho família lá, tenho pessoas aqui, minha família é daqui, né? Meu pai nasceu em Catanduva, então minha mãe nasceu em Macaubal, eu sempre falo, os dois conheceram em Andeara, casaram, foram para São Paulo, eu nasci lá. E aí eu já vim com essas conexões para cá, outras pessoas que eu conheci também que ajudaram muito, que já estavam interessadas em trazer o BNI para a região, né? Então eu comecei a aceitar esse desafio e aí eu vinha de carro, ficava uns dias aqui, voltava. Muitas vezes em época de lançamento eu pegava o carro, vinha num dia, voltava no outro. Nossa, né? que pernada. Era uma pernada, cara. 7 horas de viagem, né? Mas assim, quando você acredita, né? Porque você viveu aquilo, você sentiu o resultado, tudo muda, né? Então, propósito, né? Muda, é o propósito, é a base ali, né? A motivação, né? Isso. Que vem de dentro. E aí eu fiz as primeiras reuniões, né? Reuni na minha primeira reunião de informação, foram quase 78 pessoas, se não me engano foram 78 pessoas, saí ali com vários candidatos, né? Já formei aquele pequeno grupo core, e aí continuamos, aí no dia do lançamento conheci o Cadu, né? Um abraço pro Cadu aí, que é o meu primeiro diretor, tá comigo até hoje, e ele queria entrar, não podia, contador, já tinha um contador na equipe, aí eu falei, vamos levar para Catanduva, ele abraçou, lançou o grupo em Catanduva, aí vieram outros, Vinícius, a Rose, né? Enfim, toda a equipe que está comigo hoje lá, né? Já são comigo de longa data, e fomos expandindo,
até que hoje nós estamos ali, praticamente são 350 membros, né? Aí 68 milhões de reais de negócios gerados ali no último ano. Estou aí formando mais 3 novas equipes agora, sendo que 2 eu estou à frente, quero lançar uma agora com 100 membros. Começou esse negócio. Começou, depois da conferência. Os caras fizeram, a gente vai fazer também, né? Então, hoje, quais são as cidades que você está lançando? Eu estou lançando 2 em Rio Preto, novas, 2 em Rio Preto, e estou lançando uma em Catanduva, que está mais acelerada. Vai ser a segunda de Catanduva. Então já fica aqui, para quem está assistindo a gente, se você conhecer empresários em Rio Preto e Catanduva, então fica aqui o meu pedido de referência. Isso, né? Exato. Fala pro empresário, pro seu amigo, que está abrindo oportunidade. Se ele já teve interesse e não conseguiu entrar porque a especialidade está ocupada, aí a chance, 2 em Rio Preto, e mais uma em Catanduva, não pode perder essa oportunidade, né? Exatamente. E também estamos para começar uns projetos em Fernandópolis, né, que é uma cidade... Minha cidade. Sua cidade? Não é, não. Você é Fernando, né? Mas Fernandópolis é uma baita cidade também. Tem quantos habitantes lá? Acho que está com quase 80 mil, se Nossa, não. É uma cidade boa, Jales também, a gente teve uma equipe lá, já queremos retomar a equipe lá. Santa Fé do Sul também, que é uma cidade... que embora seja menor, mas é uma cidade que tem um turismo muito forte, né? Uma economia bastante pujante, então a gente também tem intenção. Então, assim, tem muito para crescer ainda na região e a gente está de olho aí em pessoas que queiram encabeçar projetos de lançamento nessa região, né? Para poder cobrir ali. E quanto mais membros, melhor, né? Eu sempre digo que o mercado, quando ele tem regras, ele é mais ético, né? Toda profissão tem o seu código de ética, né? E tudo mais, né? O seu código de conduta. E o BNI, ele traz muito disso, né? Da ética dentro dos negócios, porque nós temos políticas que são... que levam a isso, né? E a pessoa que não está disposta a trabalhar isso, ela não vai ter sucesso dentro do BNI, não adianta. Não é só gerar negócio, é a postura, né? Construir credibilidade. Então nós estamos, eu sempre digo, quanto mais membros a gente tiver, mais o mercado fica ético, porque, poxa, não é mais o Baiocco meu concorrente, é o Baiocco membro do BNI, né? E a gente pode ali, nessa aproximação, pelos valores que a gente compartilha, criar até coisas em conjunto, né? Sim, com certeza. Eu vou te dar um exemplo. Eu recebi duas cotações de membros do BNI da Baixada, né, que foram comigo lá na época, que não são mais, né, e eu também não, mas eles me procuraram, porque eu virei referência para eles, para fazer seguro de frota de caminhão. Isso. Cara, é um ramo, você é do mercado, você sabe que é fechado, né? Extremamente nichado. Totalmente nichado, e eu não tinha zero expertise. E é difícil de entrar, porque quem tem cota com antecedência para bloquear. Exatamente, é isso aí. E aí veio essa referência para mim, eu falei, caramba, como eu vou atender? Lembrei de um membro que era especializado em frota, atende grandes frotas. Liguei para ele e falei, vamos fazer uma collab aí? Vamos fazer uma collab? Vamos embora, né? Então fechei as duas corretagem, frotas, né? Corretagem, né? Trouxe o cliente, fizemos ali uma corretagem, né? O ponto de contato somos nós, ele entrou com a expertise, mas, cara, era um negócio que seria perdido, né? Um negócio que seria perdido. Eu faço isso com conduta. Sim. Surgiu oportunidades ali em Sorocaba, na parte de saúde, por exemplo, porque eu não tenho braço para lá. Chamei o Conduta, que é um diretor executivo, inclusive, nosso lá, né, da parceiro nosso. Falei, Conduta, tô precisando de ajuda. Você chega lá? Não, eu chego. Vamos fazer uma corretagem aqui junto, aqui, você me ajuda, porque eu não tenho e tal. Fizemos junto, e eu passo algumas coisas, né, para ele. Eu tenho outros parceiros também, porque por mais que a gente possa fazer todo tipo de seguro... tem seguros que a gente não tem especialidade, expertise, braço, tamanho, e você faz, poder. Às vezes, até com medo, né? Porque você fala, caramba, não é o meu dia a dia, né? Às vezes, se eu fizer alguma coisa que não der muito legal, isso é responsabilidade, vai respingar. E você ter parceiros de confiança que dominam aquele assunto, em vez de você perder o negócio ou de fazer com medo, você faz bem feito e ganha o negócio. Exatamente. Né? E, cara, como seria bom se as pessoas enxergassem isso, né? Mas com o tempo, elas tendem a enxergar. Vão aprendendo, né? Tendem a enxergar. A gente vê muitas oportunidades de parceria que, engraçado que o pessoal acha que não tem, né? Eu tenho um caso em Bebedouro, que eu tenho uma distribuidora de bebida, membro,
e uma distribuidora de vinho. Sim, É mais a mesma coisa, né? Não, o cara da distribuidora de bebida não vendia vinho. sim. E a distribuidora de vinho, que era uma sommelier e tal, ela não tinha as outras bebidas. Sim. O que eles fizeram? Fizeram uma parceria, mas como assim? Ela vende vinho até 6 horas da tarde. Uhum. Depois ela fecha. Certo. O que ela fez? Ela fez uma parceria com a distribuidora de bebida, levou os vinhos Para lá, Pra lá. loja dele? para a loja dele. Quando chega o cliente na loja dela, tentando procurar ela, porque quer comprar um vinho e já deu 6 horas, ela fala, vai lá, Vai lá procurar ele. compra com ele. Aham, Aí, aham. mas, pô, ela tá passando o cliente pro cara? Não, é cliente dela, É porque cliente ela vendeu o vinho para ele. Sim, sim. Então, ela expandiu a capacidade de atendimento dela através de uma parceria com um membro. E mais, não perdeu o cliente. Não perdeu o cliente. Porque se não fosse essa parceria, esse cliente ia em outro lugar. Ele ia comprar em outro lugar. E aí, de repente, gostava-se mais, de repente, né? Fala, agora eu vou comprar só aqui. Né? Não, ela antecipou o problema, o desafio, criou uma solução com alguém de confiança, que sabe que não vai, né, passar a passa a perna, perna. porque é regido pelo mesmo O código de ética, né? Então, eles continuam e vão prosperando juntos. Né? Vão juntos. Então, assim, e aí eu conto isso para todos os membros, eu falo, gente, se eu falasse para vocês só assim, vocês iam achar que a gente colocou concorrência dentro da equipe. E não, não é concorrência. A gente tem realmente uma complementaridade entre os dois, Sim. onde eles conseguiram se unir e tá os dois ganhando. Exatamente, Pronto. exatamente. Resolveu o problema. Não precisa de mais que isso. Não precisa. Mas sabe o que é, Baiocco? As pessoas, elas vivem muito no modo de escassez, né? Então, elas acham que para ela crescer, ela precisa fazer de tudo, não posso perder nenhuma oportunidade, não posso falar não para nada, né? E isso é ruim, porque ele se torna um faz tudo, né? E aí eu sempre faço a analogia do pato, né? Já viu o pato? O pato, ele anda, nada e voa, mas não faz nada direito. Então, o cara que o pato no mercado, ele vai brigar por preço, ele vai brigar por qualquer negócio que não é da expertise dele, vai prejudicar o cliente, às vezes, por fazer uma prestação de serviço mal feita, né? E isso reverbera nele no longo prazo, né? Pô, se o cara, dando o exemplo do nosso mercado mesmo, mercado de seguro, se ele vende um plano de saúde mal vendido, primeiro que tem um contrato ali que ele vai ter que ficar um tempo, né, com aquele contrato sem cancelar. Então já começa ali. Segundo que ele vai vender uma vez só, porque esse cliente que teve problema nunca mais volta, né? Exato. Então, por que não ter parceiros que estão especialistas para me ajudar nas demandas que eu não atinjo, né? E é isso que a gente prega muito dentro do Beni. Cara, abre mão daquilo que não é o seu dia a dia, daquilo que não é a tua receita principal, foca no que você é bom. Quanto mais especialista que você for, melhor você se posiciona, melhor as pessoas entendem o que você faz, mais as pessoas te procuram, porque sabem que você entende aquele mercado profundamente, que você tem soluções customizadas, e mais você cobra. Melhora o seu ticket médio. Melhora o seu ticket médio, você não perde tempo, né? Por exemplo, chega um plano de saúde para mim, cara, se eu quiser atender, eu vou ter que pesquisar ANS, vou ter que pesquisar isso, aquilo, outro, e eu vou perder de atender aquilo que eu faço melhor e faria com mais agilidade e mais qualidade, vamos dizer assim. Né? Não, exatamente. E uma questão que a gente se depara muito, né? Nossa Porque como a gente fala muito de especialidade, e a gente tem essas discussões homéricas, inclusive entre os diretores executivos, sobre como é que você especializa isso aqui, como é que você divide essa cadeira, que a gente chama de cadeira, né? Especialidade. Como é que você encara... E aí, quando a gente leva para a discussão com o empresário, nossa, é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Porque ele não entende isso. Ele está na escassez. Ele tá não, eu quero fazer tudo, porque vamos pegar aqui o marketing digital. Nossa, o cara, ele é social media, tráfego pago, aí ele faz foto e vídeo, aí ele ainda por cima faz cesta de Natal. Eu falo, por que você está fazendo isso? Não, é porque aqui o cara precisava, e aí ele pediu para eu fazer, eu fiz, e aí eu aprendi, agora eu coloco. E aí ele fala, mas se você faz bem, faça algumas cestas ali por ano. Por ano. Abre mão disso, pega um parceiro, se for o caso. Sim. E aí você tem lá, ele é um cara excelente em tráfego pago, ele mais ou menos no mídia, e ele faz umas fotos e vídeo lá. E ele quer pegar tudo, fala, não, foca aqui no tráfego pago e faz as parcerias para você parar com essa... Se posicionar como especialista. E você gasta energia com o que você não sabe fazer direito, ou faz mais ou menos, e o tempo que você não podia gastar com o tráfego pago, por exemplo, para você aprender mesmo. Que é o seu
forte, forte, que é o seu core ali, né? Então você não investe você não naquilo. investe. E não é só na venda, no estudo, no desenvolvimento, na pesquisa de mercado, né? Para você crescer cada vez mais, né? A gente precisa de tempo para isso também, né? Então. Eu estava conversando com uma membro minha também, que ela falou a mesma coisa, assim, Fernando, cara, eu precisava ocupar melhor meu tempo. Eu falei, explica o que você faz. Não, eu sou psicóloga, né? E eu também atendo em company. Eu falei, legal, então tá. O que pode dar mais dinheiro? O atendimento individual. Eu falei, então abre mão do in company. Não, você vai abrir mão do in company. Você vai focar no individual, que te dá mais resultado, você consegue ser mais especializado, você preenche o tempo e tal. Ela, não, mas então faz o seguinte, então, o in company demanda menos qualidade? Não precisa ser que nem no individual. Eu falei, então você vai trazer um parceiro. Sim. Então você vai contratar uma pessoa não tão especializada como você, ou você traz um parceiro que não tem a mesma capacidade de conexão que você tem. Sim. Vocês fazem uma parceria e você passa essa parte para ele e você libera o seu tempo. Sim. Nossa. Só que você faz o quê? Você se especializa em atendimentos individuais. Sim. Para de fazer o in company. Sim. Mas isso é um ponto que tem que trazer clareza para os empresários, né? Porque às vezes ele fala, não, eu quero fazer de tudo. E não é ele que faz. Não é. Por exemplo, o dentista, né? Nossa. O dentista, eu faço canal, eu faço implante, eu faço aparelho, eu faço a minha clínica lentes, faz. A minha clínica faz. Isso. Ou às vezes não é nem a clínica, às vezes ele está sozinho, mas ele chama parceiros prestadores ali, freelancers, né? Freelancers. O cara aluga ali o escritório dele. Muito comum em todas as áreas. Estou dando um exemplo de odontologia, porque é uma área que eu vejo isso claramente. Não, né? E é uma dor que eu estou tendo atual, viu? Inclusive, aqui na região. Nossa Senhora. E aí, o que acontece? Ele está... primeiro que ele está dividindo o foco dele, né? Está dividindo o foco dele ali dentro do BNI. Ele não está sendo mais visto como especialista. Segundo, que ele está deixando de trazer pessoas que, às vezes, não têm a mesma reciprocidade com ele, né? Então, por exemplo, eu estou gerando referências para esses parceiros, né? Esses freelancers, mas e eles estão retribuindo para mim? Será que eles estão né? E quando ele traz para o BNI, esse parceiro vai querer retribuir para ele, mas que não retribua para ele, que retribua para o grupo. Ele vai fazer girar a roda ali e uma hora as coisas voltam para ele, né? Então, sempre, em vez de querer pegar tudo, traga o seu parceiro. Não espera que o grupo traga. Traga o seu. É alguém que você já confia, que você sabe que vai se dar bem com você ali. É mais um referenciador para o seu time. Constrói lá por exemplo, aí no caso, um time da odontologia. Né, onde vocês resolvem o problema de todo mundo, a equipe multidisciplinar. Cara, olha a força que isso tem, né? Você vai fazer uma palestra, cada um entra com a sua parte ali, pode juntos criar até treinamentos, criar coisas para vender até para dentista. Então, cara, o céu é o limite. Quando a gente junta pessoas, né, empreendedoras que têm um propósito, que querem crescer, a criação não para, né? Você tem que aprender a mais dizer não do que dizer sim. Né? Porque as oportunidades aparecem o tempo todo. Né? Você falou um negócio, assim, realmente, a escassez mesmo, né? Então ele quer fazer tudo, ele quer abraçar o mundo, porque ele está olhando o dinheiro. Tudo bem, nós precisamos faturar, ninguém está aqui na vida também para viver de luz, né? Então a gente necessita. Não, é importante, claro. É importante. Mas ele está naquela ganância até. Né? De ter tudo, quero tudo. E ele perde a oportunidade, o foco de realmente focar naquilo ali, e aquilo ali vai lhe dar o resultado, né, que ele espera, e até mais disso. Né? Ele não está preocupado com o que ele vai ganhar, ele está preocupado com o que ele vai perder. Entendeu? A mente dele está assim, tô perdendo essa oportunidade, mas, cara, você está esquecendo o que você veio fazer aqui, qual que é a sua força de verdade. Olha para isso, cara, e fortalece cada vez mais. Faz tudo, ganha pouco. O especialista, quando você vai no médico, né, você está com um problema no seu olho, você vai no clínico geral, ele entende de tudo um pouco. Você pode até ter um primeiro atendimento ali, mas esse clínico geral vai falar, procure um especialista. Exatamente. E esse especialista não é o cardiologista, né, é o oftalmologista. Então, por que se a gente tem isso na medicina e funciona tão bem, por que a gente não pode levar
as pessoas não podem entender que isso funciona em tudo, não é só não é na medicina, né? Funciona em todas as áreas, em todos os negócios, né? Pois é. Eu falo, até mesmo na nossa profissão, né? As próprias Sim. seguradoras, elas forçam a gente a ser Generalista. né? Quantas vezes eu ouvi, você tem que também vender isso, vender aquilo, e aí quer empurrar transporte, quer empurrar responsabilidade, ele quer coisa que não é garantir, do teu dia a dia. que não é do nosso dia a dia, não vem com volume, né? Então, ontem mesmo eu recebi uma referência. O membro chegou para mim e falou, Fernando, não recebi porque eu bloqueei, né? Porque eu falei, não, isso aqui não é comigo, não adianta. Sim. Fernando, o cara ele tem 4 vanzinhas, ele faz transporte e agora ele está se tornando uma transportadora e ele precisa fazer seguro transporte. Eu falei, não é comigo. É isso aí. Mas você não faz? Não, eu posso fazer, mas eu não sou especialista. Sim. Se quiser, eu te indico um especialista na área de transportes, que este cara vai poder atender com qualidade. Sim. Eu faço isso também no Vida, por exemplo. Eu faço seguro de vida, a corretora faz? Faz. Mas se ele chegar para mim e ele quiser que eu faça um seguro resgatável, muito especializado... Tem nem produto. Eu não tenho nenhum produto específico para isso. Então eu tenho que ter uns parceiros. E qual que é o problema? Nenhum. Até mesmo porque esse parceiro que às vezes tem esse produto muito elaborado não tem o simples. Não tem o simples. E você acaba... Ele acaba sendo seu parceiro nessa outra fatia, né? Quando eu era membro, eu falava a mesma coisa. O pessoal falava assim, Baiuco, mas por que você está motivando? Falando, não, na minha equipe eu tenho lá a representação hoje, não sou membro, mas eu tenho uma representante, ramos elementares. Pô, mas por que você não faz o Vida? Porque o Vida é outra especialidade. Eu falei assim, traz um profissional da Prudential, da Mongeral, da MetLife. Sim. Traz ele para a equipe. Sim. Por quê? Porque eles têm seguros especializados. Eles são especialistas nisso. Aí, você não entende seguro de vida? Entendo. Mas eu faço o basicão. É lógico. O baratinho, aquele basiquinho, o empresarial, que ele tem ali, mas aquele que é resgatável, dotal. Sofisticado. Né? Eu até brinco com os corretores de seguro de vida da Prudential, que eles se chamam Life Planners, né? Isso, até o nome muda. Até o nome muda. Eu não sou. Mas eles também não fazem o basicão. Exato. Mais ainda, eles não fazem têm demanda. Eles não fazem seguro de carro, não fazem seguro de casa, não fazem seguro empresarial, não fazem. Então, até o cliente entender o que você faz, ele acha que você faz tudo também. Tudo. Né? Qual que é o problema de eu passar para ele, cara, de vida? Toma lá. Não, mas você está abrindo mão, Fernando. Não estou abrindo mão. Não é meu cliente, não é para mim. Não é para mim e eu estou abrindo a minha carteira e estou recebendo uma carteira, porque da mesma forma que eu estou dando para ele negócio, ele vai me dar negócio. Sim. O cara não vai fazer seguro de carro. E eu tenho parcerias fortíssimas até hoje nessa área. Corretoras de saúde, por exemplo, que atende PJ. Eu sempre fui do risco empresarial, adoro fazer seguro de empresa. Ia lá na empresa, avaliava ali, fazia o levantamento do risco e tal. Isso para mim, conversava, entendia a operação. É muito legal. E às vezes o cliente queria plano de saúde. Eu passava para essa pessoa. Essa pessoa, ela ia lá fazer o plano de saúde e a pessoa queria seguro empresarial. Passava para mim. Então, parcerias fortíssimas que até hoje perduram aí, né? E clientes que eu jamais chegaria. Clientes grandes, né? Eu tenho até multinacionais hoje que eu atendo que vieram desse tipo de negócio. É a questão da especialidade. A gente entendeu onde a gente quer se encaixar. Exato. Né? E eu acho que o BNI te dá esta capacidade. Porque foi lá que eu aprendi isso. A gente, vamos dizer assim, a gente meio que tem que forçar. Cara, é isso aqui, você aceite ou não. Sim. Né? Tem que ser, porque a gente tem que ensinar. Né? E aí, com o passar do tempo, ele começa a ver. Sim. Ele começa a falar, nossa, é verdade, né? Aqui eu escolhi a especialidade e aqui já está valendo mais a pena eu ficar nisso aqui do que ficar investindo em outras atividades. Né? Porque é isso, nosso papel como líder é dar essa clareza, né? Por mais que no primeiro momento... Parece dureza. Parece dureza, mas a gente sabe o que a gente está vendo, porque não é novidade para a gente já viu isso acontecer, muitas vezes a gente já viveu isso também na própria pele, né? Que eu falo que uma das vantagens que eu tenho como diretor executivo, e você também, é de ter sido membro por um tempo, né? Sim. E toda essa mudança de pensamento, eu passei por ela. Toda essa mudança de mindset, né? Eu tive o pensamento de escassez, eu quis tive também. E aí eu comecei a entender e ver e rodar pelo Brasil e ver outras operações nessa linha dando certo. Falei, por que não? Aí eu comecei a trazer os meus parceiros, os meus
contatos, as pessoas de confiança para dentro do grupo, para que a gente juntos pudesse somar forças, né? Realmente a vivência, É né? a vivência. Eu também passei por escassez, também ficava olhando pro lado e falava, nossa, podia estar fechando esse segurinho de vida aí, hein? Podia estar, né? Olha só que legal. Pô, cara, olha só o plano de saúde, hein? Hein? Olha só, 300%. Nossa, isso aqui é bom, hein? Sim. Seria muito bom, hein? Passei por isso também. Cara, pra você ter uma ideia, a previdência do meu filho, quando ele nasceu, eu fechei com uma membro do meu grupo, que eu levei ela para lá, inclusive, né? E aí eu falei, ó, vem aqui que você vai fazer a previdência do meu filho. O povo fica tudo assim, pô, mas você não faz previdência? Faço, cara, mas ela é a especialista aqui e eu tô dando um exemplo de que é assim que a gente tem que conduzir, né? Porque para mim, cara, não ia fazer diferença nenhuma, entendeu? Não ia, até mesmo porque eu fazer uma, entende? Pois deixa eu fazer uma e ela ganhar com isso aí, né? E reforçar a credibilidade dela e trabalhar. Isso é ser givers também. Uma vez surgiu uma oportunidade de eu fazer aqueles seguros garantias. Garantia trabalhista, recursal. Sim. Cara, é um universo totalmente diferente. Totalmente. E aí eu falei, não, vou estudar. Eu acho que eu passei 1 hora lendo o negócio. Falei assim, não, chega. Chega, não dá. Não, pelo amor de Deus, não, para. Chamei uma mesmo, falei, você faz? Não, a gente é especialista, toma contato. Na hora, aí, toma. É isso aí, faz. Não, e passei mesmo assim, ó, pode atender ele, fica à vontade, é seu. Não fiz nem parceria, nem nada. Não, passou mesmo, toma, uma bola. Cara, toma, liga lá pra ele e atende lá. Ó, membro, não é comigo não, é com ela. Tá. Eu faço isso até hoje mesmo, passo mesmo, sem dor no coração, por quê? Porque não adianta. Não adianta. Então, hoje onde eu foco, a corretora dá resultado. Sim. Não é pouco, não é muito resultado. Sim. E tá ótimo. E eu ajudo a equipe com outros especialistas na área de seguro, com outras cadeiras, outras especialidades, para que eles venham trazer mais rede de contato, mais referência, mais negócio. Então, imagina se todo mundo abre mão dessa maneira, o tamanho que não fica o grupo, né? O tanto de oportunidade. Quando a gente tem equipes que entendem, e empresários que entendem, a gente tem equipes que passam de 100, de 120, 140 membros. Sim. Porque entende essa questão da especialização mesmo, verdadeiramente. Sim. E isso faz bem pro cara. Ele não percebe no começo, mas roda um pouquinho, ele já entende. Ele fala, cara, mudou tudo. Minha comunicação, minha forma de agir, a forma de encarar meu produto, a forma de atender meu cliente, porque agora eu sou especialista. Ele sobra mais tempo para ele, né? E aí ele consegue ser especializado e sim, se valorizar também no ticket. Olha, cara, eu sou especialista aqui, eu entendo isso aqui, então vai custar um pouquinho mais caro. Só que é o seguinte, eu fiz, não tem erro. Cara, por questão do preço não tem nem o que dizer, né? E acho que eu não sei se foi com você que eu conversei sobre isso lá em Florianópolis, né? Mas muitas vezes o cliente fala, pô, mas o concorrente tá barato. Aí eu falo, cara, tá barato? Com certeza ele não tem a estrutura que eu tenho, né? O que está um pouco a mais aqui é para custear o seu atendimento, não é para só tranquilidade. Porque se a gente é empresário, a gente tem que construir empresa. Eu não posso ser um corretor que bota uma pastinha debaixo do braço e controla tudo no Excel. Não, é sistema, é pessoal, é treinamento, é tecnologia envolvida, né? Então, quando a pessoa liga, ela tem que ser bem atendida ali naquele momento, todo mundo tem que saber o que está acontecendo, o sistema mostra, né? Ferramentas online para agilizar o processo. Né? Eu falo para eles, você não liga na seguradora, a gente liga, a gente resolve tudo. Né? E isso tudo se materializa na hora do sinistro, né? Da hora que ele precisa. Porque é gostoso na hora de vender, agora na hora de atender a pessoa, a gente precisa ter estrutura para isso. E para isso tem custos. Tem custos, e se você não valoriza, né? Não valoriza o seu produto, você acaba trabalhando por preço mesmo, e o preço vai te levar para muito trabalho, pouco resultado, pouco retorno, né? Então é complicado. E é o que a gente vê aí hoje com empresas que quebram, fecham, ou a pessoa simplesmente fala, cansei, tô fora. Cansei, putz, cara, eu já vi muito disso. É isso, né? Muito. André, cara, estamos chegando ao nosso momento final. Já, pô? Já, falei pra você que era rápido. Rápido mesmo, né? Passa rápido. E realmente vou agradecer, né, a sua disponibilidade de ter vindo até aqui para palestrar no Imperador, né, adicionar um pouquinho de conhecimento para eles, motivação, ajudá-los a voltar a crescer, a se desenvolver, né, a dedicar um pouquinho. Tá vindo aqui, aproveitei, né, eu falei, vou aproveitar que você vai estar lá, vou gravar com o André, né? Pô, que prazer. Então, de ter vindo aqui, eu sei que você tem a sua regional com várias atividades, então realmente agradecer
agradecer muito todo o apoio que você dá, né? Nós temos muitos projetos que a gente quer trazer para a região aqui, deixar a gente mais integrado ainda, né? Nossas regiões irmãs e vizinhas, né? Então, realmente agradecer aí o tempo que você teve e vou pedir para que você deixe um recado para os membros. Então, por que eles precisam se dedicar ao BNI, né? E para o não membro, aquele empresário que caiu aqui e falou, o que é isso aqui, que legal, por que tem que vir para o BNI? Legal. Bom, primeiro, te agradecer a oportunidade também, claro, de estar aqui, né? Sempre bom conhecer pessoas maravilhosas aqui, né? O Luiz, a Laís, né? Dupla, né? Luiz, Laís, né? Isso, Luiz e Laís, tem que ter L. Exatamente. E você também, que é um cara que a gente já tem um relacionamento há mais tempo, né? Mas que eu também admiro muito, ganhou vários prêmios lá, né? Inspiração para nós. E você falou que a gente é mais velho, né, como diretor executivo, mas a gente aprende muito com quem está chegando agora, porque o BNI ele não para, ele se modifica, né, na forma de ver, na forma de pensar. Você nunca está pronto, né? Você está sempre na versão beta, embora a metodologia seja a mesma, né? Mas a forma como a gente percebe, ela muda, e esse intercâmbio é fantástico. Nossas regiões têm que estar próximas, aliás, o BNI como um todo, porque nós somos uma comunidade mesmo, né? Hoje somos a 3ª maior região do mundo, né? Chegamos ontem, né? Ultrapassamos a França. Então, olha só o potencial que tem esse Brasil, né? Sempre foi visto como um país empreendedor, né? E a gente vem mostrando isso pelo crescimento da organização, né? Então, membros, vamos lá, membros. Começando com vocês aqui, entendam o seguinte, networking não é um projeto de um ano, é um projeto de vida, né? Quanto mais você se dedica, quanto mais tempo você separa na sua agenda para você se dedicar a isso, mais resultados você vai ter, tá? Isso, quem fala é um empresário agora, que não é um diretor, que pôde vivenciar isso, né? Então, a gente não pode criar tempo na nossa agenda, mas a gente pode bloquear tempo. E sendo uma atividade importante, bloqueie tempo para você executar. E entenda que não é de curto prazo, tá? Pode ser que você, no início, igual eu já vi muitos casos, faça excelentes negócios, né? E não é raro a gente ver isso, né? Mas você tem que persistir. É igual academia, é igual qualquer atividade que você vai começar. Sua empresa mesmo, você não nasceu bom, você foi construindo isso ao longo da vida. E network é uma habilidade que não se ensina na escola, não se ensina na faculdade, não se ensina no MBA. Então, o BNI te ensina a fazer, mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta só entrar, sentar e esperar, né? E tenha resiliência. Resista ao tempo, passe pelas fases. São fases, às vezes, que, né, são mais difíceis, de adaptação mesmo, como qualquer coisa nova, mas só colhe o benefício quem passa por isso. Então, não pense em sair antes disso, antes de você enxergar o verdadeiro potencial que tem dentro da organização. E os empresários que não estão no BNI, o que vocês estão fazendo aí fora pelo seu negócio, que te gera um resultado verdadeiro, consistente, como a gente falou muito aqui, não só em negócios, mas em várias outras esferas da sua vida, né? O BNI é um ambiente que vai levar você para um próximo nível. Então, vem para o BNI, vai tomar um café aqui. Temos várias equipes aqui no Nordeste Paulista, no Noroeste Paulista, no Brasil todo. Né? Então, vai tomar um café, dá uma oportunidade, senta lá, conhece, conversa com as pessoas. As pessoas vão ser muito sinceras em dizer o quanto essa ferramenta, que é uma ferramenta, vai fazer bem para a tua vida empresarial, tá? Então, acho que é isso, né, Baiocco? Perfeito, não, excelente. Obrigado mesmo. André. Valeu, meu irmão. Valeu mesmo, obrigado por ter vindo. Bom demais estar aqui. Muito obrigado mesmo. Valeu. Pessoal, valeu. Valeu.